Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, 31 de dezembro, último dia de 2022. Eu confesso que para mim, irmãos, é um motivo de muita alegria, muita satisfação, muito regozijo, muito júbilo o que Deus tem feito em minha vida durante esses 6 meses, desde que nós, então, iniciamos aqui com o nosso canal. Por quê? Para cada estudo, irmãos, que a gente apresenta aqui, eu tenho que passar mais um bom tempo lendo, pesquisando, estudando, e isso Deus nos prepara para que possamos usar com prudência, com sabedoria, o conhecimento que Ele nos concede. Isso é uma demonstração de que nós estamos buscando sermos servos fiéis, mordomos fiéis. E esse é o tema desse trimestre. Irmãos, nós estudamos esse assunto há 4 anos atrás, tá? Essa lição aqui foi escrita por um outro autor chamado John Mateus, e essa lição, também falando sobre mordomia, levando para um outro lado, uma vez que mordomia envolve tudo, tudo é mordomia, tá? O que quer que seja que você se envolva, vai envolver mordomia, porque é fidelidade, é honestidade, é administração por aquilo que não é nosso, e nós não pertencemos a nós mesmos. O próprio Paulo disse isso, né? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, de que não sois de vós mesmos. Então, assim, nós pertencemos a Deus. E a lição desse trimestre, olha só. Aqui, a gente já nota a parábola dos talentos, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, um ganhou 5, um ganhou 2 e o outro ganhou 1. Tem aqui os 3 servos, o Senhor, que representa a Deus, e os talentos que foram distribuídos. E você lembra dessa história? O que me chama a atenção aqui nessa capa é que, na parábola, o próprio Deus é o doador. Irmãos, e não tem coisa melhor do que ser agraciado pelos dons de Deus. Ele tudo nos concede. A vida que você tem, foi Ele que lhe concedeu. O trabalho que você tem, foi Ele que lhe concedeu. A saúde que você tem, foi Ele que lhe concedeu. A roupa que você tem, enfim. Baseado nessa explanação que eu estou dizendo, a Bíblia faz menção que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E sabe uma coisa que eu não posso deixar de falar? A lição que nós estudamos no trimestre passado, Vida, Morte e Eternidade, acabou com um dos temas dizendo que nós pertencemos a Deus, com aquele título que foi lá, os nomes escritos nas testas, né? Todos nós vamos ter o nome de Deus na testa, como demonstração de que não iremos esquecer mais dele e como também que pertencemos a ele. Ela terminou dizendo que nós pertencemos a Deus e nós começamos essa indicando que nós pertencemos a Deus. Deixa eu ler para vocês aqui, em forma de gratidão. Olha o que Davi disse quando ele estava muito entusiasmado, muito empolgado pelo fato de Deus ter concedido a ele a bênção de ter visto o templo ser construído, mesmo que não fosse ele, mas Salomão. Olha só, 1 Crônicas, capítulo 29 e o verso 11. Acompanhe comigo a leitura. Olha, observe o que fala aqui, ó. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder. Na tua destra há dignidade, consolo e encorajamento, que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, ó Senhor. Entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estávamos fazendo? Ora, tudo vem de ti, e nós não somente entregamos a ti o que é teu. Diante da tua presença, somos estrangeiros e forasteiros, como nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança alguma. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que doamos a fim de construirmos uma casa em honra ao teu nome, vem das tuas mãos, das tuas próprias mãos, e todo esse tesouro pertence a ti. Aqui, Davi está dizendo que eu estou devolvendo a ti, Senhor, o que tu me deste. Então eu estou simplesmente fazendo valer o que já foi por ti dado. Tudo que nós temos e somos, irmãos, pertence a Deus. É por isso que a lição começa com a frase chamados para a família de Deus. Nós fazemos parte da sua família. Nós somos seus filhos. Tem um hino que nós conhecemos que diz assim: ó tu herdeiro do reino celeste, porque dormitas tão perto do lar. Então, como filhos que somos,
todos somos candidatos a sermos herdeiros. Todo o ser humano aqui nessa terra, irmãos, são filhos de Deus pela criação. Porém, pela salvação, só alguns o são. Aqueles que o aceitam, aqueles que consideram, aqueles que vivem à luz de sua palavra, esses de fato são verdadeiros filhos de Deus. E no capítulo 3 de João, ele faz uma distinção, né, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele chega a descrever que os filhos de Deus são aqueles que obedecem à sua voz, aqueles que fazem a sua vontade. Logo, não são filhos do maligno. Lembre-se de que quando a Bíblia faz menção às pessoas rebeldes, ele usa um título no Antigo Testamento, exemplo, Eli. Era, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Ou seja, vivia uma vida ímpia, né? Uma vida contrária, uma vida que parecia que eles não conheciam a Deus, embora conhecessem na teoria, porém não na prática. E a lição aqui de sábado nos faz entender, irmãos, que como filho de Deus que somos, Ele nos agraciou com muitos dons. E além de termos a vida que é dele, agora Ele nos concede recursos para administrarmos. O seu trabalho é um recurso que Deus lhe deu. A sua saúde é um recurso que Deus lhe deu. Ele lhe protege quando você vai trabalhar, é um recurso que Deus lhe deu. Então, assim, quando você devolve a Deus uma parte do seu tempo, você demonstra que Deus é o Senhor do seu tempo. Quando você devolve a Deus uma parte das suas finanças, você demonstra que Deus é o dono das suas finanças. Quando você administra bem a sua casa e coloca ela como uma bênção de Deus e administra ela como que se Deus estivesse morando ali presente, você demonstra que Deus é Senhor de sua casa. Quando eu visto uma roupa e vou para a igreja e eu reconheço que aquela roupa vai louvar a Deus em sua essência, eu reconheço que Deus é o Senhor de minha roupa. Então eu não vou usar qualquer roupa, não vou para qualquer lugar, não vou comer qualquer coisa, porque o meu corpo pertence a Deus. Em suma, que Deus, portanto, nos considere a cada dia como seus filhos, mas acima de tudo, sabendo que não só Deus nos considera, porque nós já somos filhos, nos comportemos como tais. Quando Jesus chegou para os fariseus e disse assim: vós tendes por pai o diabo. Aí ele fala por quê? Por causa da mentira. E todos aqueles que mentem, segundo o que Cristo deixou em João 8,44, são filhos do diabo. Então, irmãos, sabendo que nós somos filhos de Deus, Deus nos colocou essa dádiva de sermos chamados de seus filhos, como diz o texto de João. Vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Sabe, irmãos, eu fico imaginando, nós não somos filhos bastardos, nós não somos filhos ilegítimos, nós não nascemos fora daquilo que Deus tem para nós ou projetado para nós. Então, se nós fazemos parte de um plano amoroso de Deus, vivamos à luz desses planos, sejamos fiéis a Ele, aquilo que Ele nos pede. Sabe, a Bíblia fala que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Lembrando que a fidelidade nossa para com Deus é uma administração da fidelidade que Ele tem para conosco. Em outras palavras, nós conseguimos ser fiéis a Deus quando nós permitimos com que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração e nos faça valer a sua vontade. Logo, nós não iremos trabalhar ou sermos egoístas. E tem um ponto que é interessante, eu lhe peço perdão porque eu esqueci, mas eu vou ler para vocês aqui, esse tópico aqui. Era para eu ter pego esse livro antes, mas eu esqueci. Mas olha, baseado nas nossas 28 crenças, das quais nós temos, eu queria ler com vocês aqui a contracapa que faz menção sobre o tema mordomia. E aqui envolve um título que é a doutrina da igreja, ou melhor, a doutrina da vida cristã. Essa é a crença de número 21. E observe aqui como é descrito esse ponto de tão grande importância, a fim de que eu e você possamos melhor considerar esse aspecto. Lembrando, irmãos, que tudo que temos pertence a Deus. Então, observe aqui esse texto, o que é que nos fala sobre esse assunto. Somos dispenseiros de Deus, responsáveis a Ele pelo uso apropriado do tempo e das oportunidades, capacidades e posses e das bênçãos da terra e seus recursos que Ele colocou sob nosso cuidado. Reconhecemos o direito de propriedade da parte de Deus, por meio de fiel serviço a Ele e a nossos semelhantes, e devolvendo os dízimos e dando ofertas para a proclamação de seu Evangelho e para a manutenção e o crescimento de sua igreja. A mordomia é um privilégio que Deus nos concede para desenvolvimento no amor e para a vitória sobre o egoísmo e a cobiça. O mordomo se regozija nas bênçãos que advêm aos outros
como resultado de sua fidelidade. Que bênção, então, é sermos mordomos fiéis. Administremos bem, porque mordomia envolve tomar conta uma posição, que envolve tomar conta de algo que não é seu. E se somos mordomos, assim como era Eliezer de Abraão, é a primeira expressão que aparece na Bíblia como mordomo, propriamente dito, ele tomava conta daquilo que não era seu, e sim o que era de Abraão, como seu Senhor. E nós temos a Deus como nosso Senhor. Logo, devemos administrar tudo aquilo que Ele confia em nossas mãos, principalmente a nossa vida, como diz Paulo a Timóteo, né? Tende cuidado de ti mesmo, ou seja, cuide de você, administre bem a sua vida e que Deus, na verdade, seja honrado pela nossa administração em todos os bens que Ele confiou em nossas mãos. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado por tão ricas bênçãos que nos deste. Obrigado porque o Senhor confia a nós maravilhosas dádivas. Tudo vem de tuas mãos, como Davi cantou naquela manifestação de ação e graças, quando o templo foi construído. E nós, Senhor, nos ajuda a reconhecermos que o Senhor constrói a nossa vida e reconstrói a cada dia. Sejamos gratos e fiéis a Ti. Nos perdoa, Senhor, os pecados e nos alimenta a fé a cada momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um feliz 2023, uma feliz semana, que Deus continue sendo a sua direção e que esse maravilhoso livro, tá, chamado Bíblia Sagrada, seja para mim e para você lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. E que 2023 seja o ano da volta de Cristo, animando-nos por essa tão grande e sonhada esperança, e que Cristo volte para nos buscar em 2023. Ore por isso, lute por isso, faça por onde estar preparado para esse evento, porque será o evento único e mais glorioso que todos os eventos que já aconteceram neste mundo. Deus abençoe você e que Deus lhe conceda a sua proteção durante todos os dias de sua vida. Até o próximo estudo. Até logo.